Na escuridão da madrugada, onde sombras dançavam entre prédios abandonados, um predador caçava sua presa mais perigosa. Meus queridos ouvintes, antes de mergulharmos nessa história, inscrevam-se e ativem o sininho para nunca perderem nossas histórias. Luca Veyron ergueu o rosto, sentindo o vento gelado cortar sua pele enquanto observava a cidade adormecida do alto de um arranha-céu. Seus olhos âmbar brilhavam como brasas na penumbra, e a cicatriz em forma de relâmpago em seu ombro direito latejava, sinal de que sua presa estava próxima. Aos 32 anos, ele havia se tornado a lenda mais temida entre os caçadores alfas, implacável, preciso e completamente desprovido de piedade. O comunicador em seu ouvido estalou com a voz autoritária do conselho. Target confirmado na Biblioteca Central. Morgana Luna, 24 anos. Aproxime-se com cautela, Veyron. Ela não pode descobrir nossa existência antes da captura. Luca ajustou o casaco de couro negro, seus músculos tensos sob o tecido. A disciplina rígida que moldara sua vida inteira não permitia questionamentos. Ordens eram ordens, especialmente quando vinham do próprio Conselho Alfa. Ele saltou do prédio, descendo pelos degraus de incêndio com a agilidade de um felino predador. A biblioteca central parecia um castelo sombrio na madrugada, suas janelas góticas refletindo a luz fraca dos postes. Luca deslizou pelas sombras, cada passo calculado e silencioso. 20 anos de caçadas haviam aperfeiçoado seus instintos, até transformá-lo numa máquina de guerra. Foi então que a viu. Morgana Luna estava sentada entre as estantes, cercada por pilhas de livros antigos, uma xícara de café fumegante ao lado. Seus cabelos castanhos ondulados caíam sobre os ombros, enquanto ela lia com concentração absoluta, os lábios se movendo levemente, como se sussurrasse as palavras. A luz dourada da luminária criava um halo ao redor de sua figura delicada. Luca parou. Algo estava errado. Em 20 anos de caçadas, jamais havia hesitado. Jamais havia parado para observar uma presa. Mas ali estava ele, hipnotizado pela forma como ela mordia o lábio inferior quando encontrava algo interessante, pela maneira gentil com que virava as páginas amareladas. Você vai ficar aí parado a noite toda? A voz doce o fez congelar. Morgana ergueu os olhos verdes e o encontrou nas sombras, sem demonstrar o menor traço de medo. Ao contrário, havia curiosidade brilhando em suas íris esmeralda. Desculpe, não queria assustá-la. Luca saiu das sombras, mantendo as mãos visíveis. A proximidade dela fazia seu coração acelerar de uma forma desconcertante. Assustar? Ela riu baixinho, fechando o livro. Um homem que se move como sombra e tem olhos que brilham no escuro? Por que eu ficaria assustada? A ironia na voz dela o desarmou completamente. Morgana se levantou e ele percebeu como ela era pequena comparada a seu 1,90 de altura. Mas havia algo na postura dela, uma força interior que contrastava com a aparente fragilidade. Você não deveria estar aqui sozinha a esta hora, ele murmurou, lutando contra o impulso inexplicável de protegê-la ao invés de capturá-la. E você deveria? Ela inclinou a cabeça, estudando-o com intensidade perturbadora. Tem algo diferente em você, algo que não consigo decifrar. O comunicador voltou a estalar. Veyron, qual seu status? Execute a missão agora. Luca desligou o dispositivo com um movimento brusco. Pela primeira vez em sua vida, as ordens do conselho pareciam secundárias diante daqueles olhos verdes que pareciam enxergar através de sua alma. Qual seu nome? Morgana se aproximou um passo, sem medo. Luca, ele respondeu antes de conseguir se controlar. Luca, ela repetiu, como se testasse o sabor do nome. Você tem fome? Trouxe sanduíches demais. Ela ofereceu metade de seu lanche com um sorriso que fez algo se quebrar dentro do peito dele. Luca Veyron, o caçador mais temido dos alfas, aceitou um sanduíche de uma humana que deveria estar capturando. Por que não tem medo de mim? Ele perguntou genuinamente intrigado. Deveria ter? Morgana mordeu seu sanduíche, os olhos nunca deixando os dele. Cresci em orfanato, Luca. Aprendi a ler pessoas. E você? Você não é o que aparenta ser. E o que eu aparento ser? Perigoso. Ela sussurrou. Mas não para mim.
O coração de Luca disparou. Como era possível? Como uma simples humana conseguia ver além da máscara que ele usara por décadas? Eles conversaram até o amanhecer. Morgana falou sobre seus sonhos de desvendar os mistérios do mundo, sobre os livros antigos que estudava, sobre a solidão de não ter família. Luca se viu compartilhando memórias que jamais contara a ninguém, sentindo uma conexão que desafiava toda a lógica. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas da biblioteca, Morgana se levantou para ir embora. Nos veremos novamente? Ela perguntou, hesitante pela primeira vez. Luca deveria dizer não, deveria cumprir sua missão, mas quando olhou nos olhos dela, as palavras saíram sem permissão. Sim, ele a observou partir, sentindo como se uma parte de si fosse embora junto. Foi então que notou algo que fez seu sangue gelar. Na mesa onde Morgana estivera sentada, estava aberto um livro sobre genealogias sobrenaturais, e na página marcada, destacado em tinta dourada, estava o símbolo do Conselho Alfa. Morgana Luna sabia exatamente quem ele era. Luca permaneceu imóvel por longos minutos, o livro aberto diante dele como uma acusação silenciosa. Suas mãos tremeram, algo que não acontecia há anos. Morgana Luna não era apenas uma presa, ela estava caçando informações sobre eles. O comunicador voltou à vida com um rugido furioso. Veyron, responda imediatamente. Luca respirou fundo antes de ativar o dispositivo. Aqui. Onde diabos você estava? O alvo desapareceu dos nossos radares às 6 horas. Estou rastreando-a. Ele mentiu, sentindo um gosto amargo na boca. Rastreando? A voz do comandante Aldrich ecoou com desdém. Você nunca precisou de mais de 2 horas para uma captura simples. O que está acontecendo? Luca fechou os olhos, a cicatriz em seu ombro latejando como um aviso. Ela não é uma humana comum. Preciso de mais tempo para avaliar a situação. Silêncio mortal do outro lado. Quando Aldrich voltou a falar, sua voz carregava uma ameaça velada. Você tem 24 horas, Veyron. Se não trouxer a garota até amanhã à meia-noite, enviarei Kael para terminar o que você começou. A linha foi cortada. Luca apertou o punho com força suficiente para rachar os nós dos dedos. Kael Blackwater era conhecido por sua brutalidade. Se ele pegasse Morgana, ela não sobreviveria à captura. 3 quarteirões dali, Morgana caminhava pelas ruas vazias, com o coração disparado. Ela havia sentido os olhos dourados de Luca sobre si durante toda a conversa, mas algo mais a perturbava. O jeito como ele se movia, como respirava, como seus músculos se contraíam sob o casaco de couro. Ele não era humano. Durante anos estudando textos antigos, ela havia memorizado cada descrição de criaturas sobrenaturais. E Luca Veyron tinha todas as características de um alfa predador, o que significava que ela estava em perigo mortal. Mas por que ele não a havia atacado? Morgana parou diante de seu pequeno apartamento, as mãos tremendo enquanto procurava as chaves. Foi então que sentiu. Estava sendo observada novamente, mas desta vez não era Luca. Uma sombra se moveu entre os carros estacionados. Morgana Luna? A voz era diferente, mais grave, carregada de malícia. Ela se virou lentamente e encontrou um homem alto, de cabelos platinados e olhos que brilhavam como prata líquida. Suas feições eram afiadas como lâminas, e um sorriso cruel brincava em seus lábios. Quem quer saber? Ela ergueu o queixo, recusando-se a mostrar medo. Meu nome é Kael Blackwater. Ele se aproximou com movimentos fluidos e predatórios. Vim buscar você. O sangue de Morgana gelou. Ela havia lido sobre Kael nos manuscritos antigos, o alfa mais violento do Conselho, conhecido por torturar suas presas antes de matá-las. Não vou a lugar nenhum com você. Kael riu, um som que fez os cabelos de sua nuca se arrepiarem. Querida, você não tem escolha. Meu colega Luca parece ter se distraído, então o conselho me enviou para terminar o trabalho. Morgana recuou um passo, calculando suas opções. O apartamento estava a metros de distância, mas Kael era mais rápido. Ela precisava ganhar tempo. Luca mencionou você. Ela mentiu. Disse que você era fraco demais para lidar comigo. Os olhos prateados de Kael se estreitaram perigosamente. É mesmo? E o que mais meu querido parceiro disse? Que você tem medo de enfrentar uma simples humana sozinho. A provocação funcionou. Kael
rosnou baixo, os caninos se alongando ligeiramente. Vou me divertir muito quebrando essa sua língua afiada. Ele avançou, mas uma sombra surgiu entre eles como um raio. Luca apareceu do nada, segurando Kael pelo pescoço e o prensando contra a parede do prédio com força brutal. Ela é minha, ele rosnou, seus próprios caninos expostos. Kael sorriu mesmo com a mão de Luca apertando sua garganta. Interessante, o grande Luca Veyron, desenvolvendo sentimentos por uma presa? Ele cuspiu. O conselho ficará fascinado em saber disso. Você não vai contar nada para ninguém. Não mesmo? Kael se libertou do aperto com um movimento violento. As leis ancestrais são claras, Luca. Envolvimento emocional com a presa é traição, punível com morte. Morgana observava a discussão com o coração na garganta. As leis ancestrais, ela havia lido sobre isso. Os alfas não podiam se envolver romanticamente com outras espécies, especialmente humanos. A punição era execução pública. Luca, ela sussurrou. Ele se virou para ela, e nos olhos dourados ela viu uma ternura que contrastava completamente com a fúria animal que demonstrara segundos antes. Vá para casa, Morgana. Tranque todas as portas e janelas. Não saia por 3 dias. E você? Eu vou lidar com isso. Kael gargalhou. Lidar? Querido Luca, você não entende. O conselho já sabe que você falhou. Eles me deram autoridade total para capturar a garota pelos meios necessários. Você pode me enfrentar, mas isso apenas confirmará sua traição. Luca cerrou os punhos, o conflito interno claro em sua expressão. Não toque nela. Faça-me parar. Os dois alfas se encararam, a tensão entre eles elétrica. Morgana sabia que uma luta ali resultaria em destruição total, e provavelmente em sua captura ou morte. Ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Eu vou com você, disse para Kael. Morgana, não. Luca se virou para ela desesperado, mas com uma condição, ela continuou, ignorando o apelo. Luca, vem conosco. Se o conselho quer tanto me ver, então que nos vejam juntos. Kael sorriu lentamente, como se ela tivesse acabado de cair em sua armadilha. Perfeito. 2 traidores por 1. O conselho ficará encantado. Luca olhou para Morgana com uma mistura de admiração e terror. Você não sabe o que está fazendo. Sei exatamente. Ela segurou a mão dele, sentindo a força que pulsava sob sua pele. Confia em mim. Kael bateu palmas lentamente. Que tocante. Romeu e Julieta versão sobrenatural. Ele apontou para uma van preta que acabara de parar na esquina. Vamos, o conselho está esperando. Enquanto caminhavam em direção ao veículo, Morgana apertou a mão de Luca e sussurrou. O livro que você viu na biblioteca não era coincidência. Eu sei exatamente quem são vocês, Luca, e sei algo que o conselho não sabe sobre mim. Luca a olhou, vendo uma determinação férrea brilhando nos olhos verdes dela. O quê? Que eu não sou apenas uma humana. Ela sussurrou no momento em que Kael abria a porta da van. Sou a filha perdida do primeiro alfa. A revelação atingiu Luca como um raio, mas antes que ele pudesse reagir, Kael os empurrou para dentro do veículo. A van arrancou em direção ao território do conselho, carregando os 3 em direção a um confronto que poderia destruir o equilíbrio entre os mundos. A van cortava a noite como uma lâmina, o silêncio pesado sendo quebrado apenas pelo ronco do motor. Luca não conseguia tirar os olhos de Morgana, que permanecia serena apesar da situação. Filha do primeiro alfa, as implicações daquela revelação eram aterrorizantes. Kael observava ambos pelo espelho retrovisor, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Então, princesinha, ele falou sem tirar os olhos da estrada. Planeja nos contar essa história fascinante ou vamos descobrir quando o conselho arrancar a verdade de você? Morgana ergueu o queixo desafiadoramente. Você não é digno de conhecer minha história. Cuidado, garota. Minha paciência tem limites. Lucas se inclinou na direção de Morgana, baixando a voz. É verdade? Você é realmente filha de Fenris Grimwald, o primeiro alfa, ela sussurrou. Aquele que criou as leis ancestrais há 300 anos. O coração de Luca disparou. Fenris era uma lenda, o alfa mais poderoso que já existiu.
Segundo os registros, ele havia desaparecido misteriosamente, deixando apenas as leis que governavam todos os alfas desde então. Impossível, Kael rosnou do banco da frente. Fenris nunca teve filhos. Os registros são claros. Os registros mentem. Morgana se virou para ele. Meu pai escondeu minha existência para me proteger de exatamente isto. Alfas gananciosos que usariam meu sangue para ganhar poder. Lucas sentiu o mundo girar. Se ela estava falando a verdade, Morgana não era apenas uma humana com sangue raro. Ela era a herdeira legítima do trono alfa. Prove. Kael parou a van bruscamente numa estrada deserta. Morgana estendeu a mão, e por um momento nada aconteceu. Então, lentamente, uma luz dourada começou a emanar de sua pele. A temperatura dentro da van subiu alguns graus, e um poder ancestral preencheu o ar. Luca e Kael recuaram instintivamente. A energia que pulsava de Morgana era diferente de qualquer coisa que já haviam sentido. Antiga, pura e absurdamente poderosa. Meu Deus, Luca murmurou. A luz se desvaneceu e Morgana voltou a parecer uma humana frágil. Mas agora eles sabiam a verdade. Por que não usou esse poder antes? Kael perguntou, genuinamente intrigado. Porque ele vem com um preço. Ela olhou diretamente para Luca. Cada vez que uso minha herança alfa, fico mais próxima da transformação completa. E quando isso acontecer, perderei minha humanidade para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luca estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dela. Por quanto tempo consegue resistir? Não sei. Ela se inclinou no toque dele. Talvez dias, talvez horas. Depende de quanta força precisar usar. Kael voltou a dirigir, mas agora sua postura havia mudado. Não estava mais transportando uma presa comum, mas a herdeira do trono mais poderoso do mundo sobrenatural. O conselho vai querer te usar, ele disse, perdendo parte da arrogância anterior. Eu sei, e depois te matar. Também sei. Luca apertou a mão de Morgana. Não vou deixar isso acontecer. Luca, ela se virou para ele, os olhos verdes brilhando com lágrimas contidas. Você precisa entender. Se ficarem sabendo que você me protege, irão matá-lo também. As leis ancestrais que meu pai criou proíbem relacionamentos entre alfas de linhagens diferentes. Não me importo com as leis. Deveria se importar, Kael interrompeu, porque se o conselho descobrir que vocês dois estão apaixonados, executarão ambos publicamente como exemplo. A palavra apaixonados ficou suspensa no ar como uma confissão. Luca olhou para Morgana e viu o mesmo sentimento refletido nos olhos dela. Desde quando você sabe? Ele perguntou baixinho. Desde o momento em que você apareceu na biblioteca, ela sorriu tristemente. Você irradiava poder e perigo, mas seus olhos me mostraram uma alma solitária procurando por conexão. E você, quando soube que sentia algo por mim? Quando você desligou o comunicador ao invés de me capturar, ela tocou a cicatriz em forma de relâmpago no ombro dele. Quando escolheu me proteger ao invés de obedecer ordens. Lucas se inclinou, e por um momento suas respirações se misturaram. O mundo ao redor desapareceu, existindo apenas eles dois e a conexão impossível que os unia. Morgana, ele sussurrou. Luca, seus lábios se aproximaram lentamente, como se fossem ímãs, atraídos por uma força irresistível. A tensão sexual entre eles era palpável, carregada de desejo proibido e perigo mortal. Se nos beijarmos, ela sussurrou, os lábios quase tocando os dele, não haverá volta. O vínculo alfa se formará e estaremos ligados para sempre. Eu sei. Ele tocou o rosto dela com reverência. E não me importo, nem eu. Eles se aproximaram mais, o mundo ao redor desaparecendo completamente. O coração de ambos batia no mesmo ritmo desesperado. Mas no exato momento em que seus lábios estavam prestes a se tocar, Kael freou bruscamente. Chegamos, ele anunciou com satisfação cruel. Eles se separaram, ofegantes e frustrados. Através das janelas da van, puderam ver uma mansão gótica imponente erguendo-se contra o céu noturno. Dezenas de alfas esperavam nos jardins, todos com expressões sombrias. O palácio do conselho, Kael disse, desligando o motor, onde traidores vêm para morrer. Morgana apertou a mão de Luca uma última vez. Aconteça o que acontecer lá, dentro, quero que saiba que estes foram os melhores momentos da minha vida. Não fale como se fosse uma despedida. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Porque pode ser. Ela olhou para a mansão sinistra. Luca,
há algo mais que precisa saber. O motivo pelo qual meu pai desapareceu, o motivo pelo qual me escondeu todos estes anos. O quê? Existe uma profecia. A filha do primeiro alfa será a destruição ou a salvação de todos os alfas. Ela respirou fundo, e ela só descobrirá qual dos dois quando se apaixonar por um alfa que escolha protegê-la ao invés de possuí-la. O sangue de Luca gelou. Ele havia escolhido protegê-la, o que significava que a profecia estava se cumprindo. Morgana, Kael abriu as portas da van violentamente. Hora do show, pombinhos. O conselho está ansioso para conhecer vocês. Enquanto desciam da van, Morgana sussurrou uma última revelação. A profecia também diz que se eu morrer antes da transformação completa, todos os alfas do mundo perderão seus poderes para sempre. Luca olhou para ela em choque, percebendo a magnitude do que estava acontecendo. Eles não estavam apenas lutando por amor. Estavam no centro de uma guerra que poderia exterminar toda a raça alfa, e as portas do Palácio do Conselho acabaram de se abrir, revelando figuras sombrias que os aguardavam nas escadarias de mármore. O Palácio do Conselho se erguia como uma catedral sombria, suas torres góticas perfurando a noite. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando as portas massivas de carvalho se abriram, revelando um corredor iluminado por tochas que dançavam nas paredes de pedra. 3 figuras desceram as escadarias com passos medidos e ameaçadores. Comandante Aldrich Ravencroft liderava o grupo, um alfa de 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás e cicatrizes de batalha decorando o rosto anguloso. Ao seu lado, Lady Serafina Nightshade, uma mulher elegante de olhos violeta e um sorriso que prometia tortura refinada. E por último, Visconde Magnus Bloodworth, cujos olhos vermelhos brilhavam como rubis e emanavam uma crueldade ancestral. Luca Veyron, Aldrich falou, a voz ecoando pelo pátio. 20 anos de serviço impecável, 230 capturas bem-sucedidas. E agora, isto, ele gesticulou para Morgana com desdém. Uma falha que mancha toda a sua carreira. Lady Serafina acrescentou, a voz melodiosa carregada de veneno. Desenvolvimento de sentimentos por uma presa. Patético. Luca deu um passo à frente, protegendo Morgana com o próprio corpo. Ela não é uma presa comum. Vocês sabem disso. Oh, sabemos. Magnus sorriu, revelando caninos alongados. A filha perdida de Fenris. Que descoberta. Fascinante. Morgana ergueu o queixo desafiadoramente. Então sabem quem eu sou. Sabem que tenho direitos sobre o trono alfa. Os 3 membros do conselho trocaram olhares carregados de significado. Direitos? Serafina riu como cristal quebrando. Querida criança, você não tem direitos. Tem utilidade. Seu sangue. Aldrich se aproximou como um predador. Combinado com os rituais corretos, pode nos dar acesso ao poder que Fenris escondeu quando desapareceu. O poder primordial, Magnus completou. A fonte original de toda a força alfa. Luca sentiu o sangue gelar. O poder primordial era a lenda, o núcleo místico que havia dado origem à raça alfa. Se o conselho colocasse as mãos nele, vocês querem drenar ela até a morte, ele rosnou. Não até a morte, Serafina corrigiu. Apenas até quase. Precisamos mantê-la viva tempo suficiente para extrair cada gota de herança Fenris em suas veias. Morgana se manteve corajosa, mas Luca percebeu o tremor quase imperceptível em suas mãos. E depois? Depois, querida. Magnus se inclinou, o hálito frio tocando o rosto dela. Você servirá como reprodutora. Seus filhos carregarão a linhagem pura, uma fazenda de criação de alfas supremos. A raiva explodiu no peito de Luca como fogo líquido. Seus caninos se alongaram e um rosnar baixo escapou de sua garganta. Isso não vai acontecer. Oh, mas vai. Aldrich sorriu friamente. A menos que prefira a alternativa, execução pública de ambos por traição às leis ancestrais. Kael se aproximou dos superiores. Comandante, há algo mais que devem saber. Durante o transporte, eles quase se vincularam. O silêncio que se seguiu foi mortal.
Vinculação? Serafina sussurrou, os olhos violeta brilhando perigosamente. Com uma descendente de Fenris? Se o vínculo se completar, Magnus falou devagar, ela se tornará uma alfa completa, poderosa demais para controlarmos. Aldrich começou a andar em círculos ao redor deles como um abutre. Isso muda tudo. Não podemos permitir que o ritual de vinculação aconteça. Então os separamos, Serafina sugeriu. Para sempre. Não. Uma nova voz ecoou das sombras. Todos se viraram. Das trevas surgiu uma figura que fez até mesmo os membros do conselho recuarem. Elder Morrigan Ashworth, a alfa mais antiga viva, com mais de 200 anos. Seus cabelos brancos como neve flutuavam ao redor de ombros curvados, mas seus olhos negros queimavam com poder ancestral. Elder Morrigan. Aldrich se curvou ligeiramente. Não esperávamos sua presença. Claro que não esperavam. Ela se aproximou com passos trêmulos, mas determinados. Porque vocês são jovens arrogantes, que não compreendem as forças com as quais estão brincando. Ela parou diante de Morgana e a estudou intensamente. Você tem os olhos dele, ela murmurou, verdes como esmeraldas, exatamente como Fenris. Você conheceu meu pai? Morgana perguntou, esperança brilhando em sua voz. Conheci, era meu irmão mais novo. Morrigan tocou gentilmente o rosto de Morgana, e antes de desaparecer, ele me contou sobre você. O mundo pareceu parar. Luca, o conselho, até mesmo Kael ficaram imóveis. Ele me disse, Morrigan continuou, que quando sua filha encontrasse o alfa que escolhesse protegê-la ao invés de possuí-la, seria o sinal de que a grande mudança havia começado. Que mudança? Luca perguntou. O fim da Era dos Predadores. Morrigan se virou para ele. E o começo da Era dos Protetores. Sua escolha, jovem Luca, não foi coincidência. Foi destino. Aldrich deu um passo ameaçador. Chega de histórias antigas, Morrigan. A garota vem conosco. Não. Morrigan se endireitou, e subitamente não parecia mais uma anciã frágil. Ela fica comigo. Você não tem autoridade para... Eu tenho toda a autoridade. Ela rugiu, e uma onda de poder ancestral varreu o pátio. Eu sou a irmã de Fenris Grimwald. Eu ajudei a escrever as leis ancestrais. E eu declaro que esta criança está sob minha proteção. O poder dela era tão intenso que até os membros do conselho cambalearam. Mas Magnus se recuperou rapidamente, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Proteção interessante, Morrigan, mas você esqueceu um detalhe. Ele fez um sinal, e dezenas de alfas emergiram das sombras, todos armados. Você está em menor número. Morrigan olhou ao redor, avaliando a situação. Então sorriu. Menor número? Ela riu. Vocês realmente acham que vim sozinha? Foi então que eles ouviram o som de passos pesados ecoando dos corredores do palácio. Não apenas alguns, mas centenas. Impossível, Serafina sussurrou. Das entradas lateral e principal começaram a emergir alfas que Luca reconheceu das lendas. Guerreiros da velha guarda, leais a Fenris e às leis originais. Alfas que haviam se escondido por décadas, esperando o momento certo. A resistência. Magnus recuou, pela primeira vez mostrando medo. Vocês estão todos mortos há anos. Apenas esperando, um alfa gigantesco se aproximou, esperando nossa princesa ser encontrada. Morgana olhou ao redor, vendo uma pequena guerra se formando. Parem! Ela gritou. Parem todos! Sua voz carregou um poder que fez todos congelarem no lugar. Não quero que ninguém morra por minha causa. Ela olhou para Luca, depois para Morrigan. Mas não vou me entregar para ser usada como ferramenta. Ela respirou fundo, e Luca viu determinação férrea em seus olhos verdes. Invoco meu direito de herança, ela declarou. Como filha de Fenris Grimwald, exijo julgamento por combate. O silêncio foi absoluto. Se eu vencer, ela continuou, fico livre para escolher meu próprio destino. Se eu perder, me entrego voluntariamente. Aldrich sorriu com malícia. Aceito, mas há um problema, princesinha. Você terá que enfrentar nosso campeão. Ele fez outro sinal, e das sombras emergiu uma criatura que fez até mesmo os guerreiros da velha guarda recuarem em horror. Não era completamente alfa, nem completamente humano. Era algo que havia sido transformado em monstro pelos experimentos do conselho. 3 metros de altura, músculos deformados, presas como lâminas e olhos que brilhavam com fome assassina. Conheçam Fenrir, Magnus riu.
Nosso pequeno projeto baseado no DNA de seu querido papai. Morgana olhou para a abominação que carregava o nome de seu pai, e pela primeira vez, desde que Luca a conhecera, ela demonstrou medo verdadeiro. Morgana, Luca sussurrou, você não pode enfrentar isso sozinha. Ela se virou para ele, lágrimas brilhando nos olhos. Não pretendo enfrentar sozinha. Ela segurou a mão dele. Aceito o julgamento por combate, mas exijo meu direito de escolher um campeão. Quem? Aldrich perguntou, achando que já sabia a resposta. Morgana sorriu, e naquele momento Luca viu não apenas a mulher por quem se apaixonara, mas a verdadeira herdeira do trono Alfa. Escolho Luca Veyron e invoco o ritual da união de batalha. O mundo explodiu em caos. O ritual da união de batalha era lendário. Permitia que dois alfas temporariamente unissem suas forças, mas o preço era que se tornavam vinculados para sempre ou morriam juntos. Isso é impossível, Serafina gritou. Ela nem é uma alfa completa. Ainda não. Morrigan sorriu. Mas será. Morgana olhou nos olhos de Luca. Se aceitarmos isso, não haverá volta. Estaremos ligados para sempre, em vida e morte. Eu aceito, ele disse sem hesitar. Então que comece, ela sussurrou. Mas antes que qualquer ritual pudesse ser iniciado, a abominação que levava o nome de Fenrir soltou um rugido que rachou as pedras do pátio e avançou diretamente para Morgana. O rugido da abominação ecoou pelos céus como trovão. Luca não pensou, apenas reagiu, saltando na frente de Morgana, no exato momento em que as garras monstruosas de Fenrir cortaram o ar onde ela estivera segundos antes. O impacto o jogou contra as escadarias de mármore. Sangue escorreu de cortes profundos em seu peito, mas ele se levantou cambaleante. Corram! Ele gritou para todos. O caos explodiu no pátio. A resistência avançou contra os seguidores do conselho, mentre a criatura deformada continuava sua investida assassina contra Morgana. O ritual! Morrigan gritou por cima do som de batalha. Vocês precisam completar o ritual da união. Morgana esquivou por pouco de outra investida mortal, rolando pelo chão de pedras. Sua respiração estava ofegante, mas seus olhos verdes brilhavam com determinação férrea. Luca, aqui! Ela estendeu a mão para ele. Ele correu através do campo de batalha, desviando de ataques de ambos os lados. Quando suas mãos se encontraram, uma descarga elétrica percorreu seus corpos. O que preciso fazer? Ele perguntou urgentemente. Confie em mim. Ela olhou nos olhos dourados dele. E nunca me solte. Morgana fechou os olhos e começou a sussurrar palavras em uma língua ancestral que Luca não reconhecia. O ar ao redor deles começou a brilhar com uma luz dourada sobrenatural. A abominação parou sua perseguição e se virou para eles, sentindo o poder crescente. Seus olhos vermelhos se estreitaram. Fenrir, destrua-os! Magnus gritou da entrada do palácio, onde assistia seguro à distância. A criatura avançou novamente, mas desta vez algo diferente aconteceu. Luca sentiu uma força familiar percorrendo suas veias. O poder de seu sangue alfa, mas amplificado 1000 vezes pela conexão com Morgana. Está funcionando, ela sussurrou, suor cobrindo sua testa. Sinto sua força se misturando com a minha, e eu sinto a sua. Ele apertou a mão dela. É como fogo líquido, mas o ritual estava cobrando seu preço. Morgana estava ficando pálida, sua força humana lutando para conter o poder ancestral que despertava dentro dela. Não aguento muito mais, ela murmurou. Fenrir estava quase sobre eles. Suas garras brilhavam com substâncias tóxicas e seu hálito fétido queimava o ar. Então vamos acabar com isso agora. Luca se posicionou entre a criatura e Morgana. O que aconteceu a seguir desafiou todas as leis da física. Luca se moveu com velocidade sobrenatural, seus reflexos ampliados pela conexão com o sangue de Fenris, que corria nas veias de Morgana. Ele golpeou a abominação com força suficiente para quebrar pedra. Mas Fenrir não era criatura comum. Havia sido forjado com DNA dos alfas mais poderosos, incluindo amostras roubadas do próprio Fenris Grimwald. O monstro absorveu o impacto e contra-atacou com fúria redobrada. Suas garras encontraram o ombro de Luca, rasgando músculos e tendões. Ele gritou de dor, caindo de joelhos. Luca! Morgana correu para ele, mas parou quando viu o ferimento. As garras da abominação haviam atingido exatamente a cicatriz em forma de relâmpago, e agora, misturado com o sangue dele, estava uma substância verde brilhante. Veneno!
ela sussurrou em horror. Eles a modificaram para injetar toxinas. Luca sentia seu corpo queimando por dentro. O veneno estava se espalhando rapidamente e sua visão começou a ficar turva. Morgana, você precisa fugir. Jamais. Ela se ajoelhou ao lado dele, ignorando a criatura que se aproximava lentamente, saboreando a vitória. O ritual não está completo. Ela tocou o rosto dele. Se completarmos agora, posso dividir o veneno entre nós dois. Talvez sobrevivamos. E se não sobrevivermos, então morremos juntos. Luca olhou nos olhos verdes dela e viu seu próprio reflexo, um homem que havia encontrado algo pelo que valia a pena morrer. Faça. Morgana pressionou suas testas juntas e sussurrou as palavras finais do ritual. A luz dourada que os envolveu se tornou cegante. Luca sentiu tudo, cada memória dela, cada sonho, cada medo, e ela sentiu os dele. Tornaram-se uma única alma em dois corpos. O veneno que queimava suas veias de repente diminuiu pela metade. Dividido entre os dois, tornou-se suportável, mas a transformação de Morgana também se acelerou. Seus caninos se alongaram, suas unhas se afiaram e seus olhos verdes ganharam um brilho sobrenatural. Sinto-me diferente, ela sussurrou. Você está se tornando alfa. Ele a ajudou a se levantar, uma alfa verdadeira. Juntos, eles se viraram para enfrentar Fenrir, mas a criatura havia parado de se aproximar. Estava olhando para Morgana com algo que poderia ser reconhecimento? Pai, ela sussurrou. A abominação inclinou a cabeça e por um momento seus olhos vermelhos piscaram com algo humano. Então, lentamente, apontou para as portas do palácio. Ele quer que entremos, Luca percebeu. Está nos mostrando o caminho. É uma armadilha, Morrigan gritou, ainda lutando contra outros alfas do conselho. Mas Morgana balançou a cabeça. Não é. Ele ainda lembra de quem era. Lágrimas corriam por seu rosto. Papai está lá dentro, preso naquele corpo. A criatura rugiu baixinho e começou a caminhar em direção ao palácio, olhando para trás para se certificar de que eles o seguiam. Morgana, Luca segurou seu braço. Se entrarmos lá, pode ser que não saiamos vivos. Eu sei. Ela olhou para a batalha ao redor deles, depois para a criatura que havia sido seu pai. Mas não posso abandoná-lo novamente. Então não vamos. Eles seguiram Fenrir através das portas massivas do palácio. O corredor dentro era iluminado por tochas tremeluzentes que criavam sombras dançantes nas paredes. Retratos de alfas ancestrais os observavam com olhos que pareciam seguir seus movimentos. Onde ele está nos levando? Luca sussurrou. Para o coração do palácio. Morgana respondeu. Para a câmara do poder primordial. Eles desceram escadarias de pedra que pareciam não ter fim. A cada passo, o ar ficava mais denso, carregado de uma energia ancestral que fazia seus cabelos se arrepiarem. Finalmente, chegaram a uma porta de ferro ornamentada com símbolos que brilhavam com luz própria. A abominação parou e olhou para Morgana. Depois, lentamente, ergueu uma garra deformada e tocou gentilmente o rosto dela. Naquele toque, ela sentiu tudo: o amor de um pai, a dor da transformação forçada e uma mensagem clara: o poder está além desta porta. Use-o para libertar nosso povo da tirania do conselho. Morgana colocou a mão na maçaneta, mas antes que pudesse abrir, vozes ecoaram pelas escadarias atrás deles. Encontrei-os, Kyle gritou. Estão na câmara primordial. Passos pesados se aproximavam rapidamente. Dezenas de alfas do conselho desciam em perseguição. Eles nos encontraram. Luca se posicionou defensivamente. Morgana olhou para a porta, depois para a criatura que havia sido seu pai, finalmente para Luca. Aconteça o que acontecer lá dentro, lembre-se, somos mais fortes juntos. Ela abriu a porta, revelando uma câmara circular banhada. A câmara do poder primordial pulsava com energia ancestral. O orbe dourado flutuava, majestosamente, irradiando uma luz que fazia as pedras antigas vibrarem com poder milenar. Aldrich sorriu com satisfação cruel. Bem-vindos ao coração de nosso mundo, traidores. Que conveniente vocês terem vindo até aqui voluntariamente. Luca se posicionou protetivamente na frente de Morgana, mas ela deu um passo à frente. Esta câmara pertence à minha linhagem, ela declarou, sua voz ecoando com autoridade recém-despertada. Pertencia, Magnus corrigiu. Antes de seu pai desaparecer covardemente, a abominação que havia sido Fenris rugiu baixo, uma advertência dirigida aos membros do conselho, mas Serafina apenas riu.
Seu mascotinho não vai ajudá-los aqui, querida. Esta câmara foi especialmente preparada para conter até mesmo seu querido papai. Ela gesticulou e símbolos gravados nas paredes começaram a brilhar. A criatura cambaleou, como se uma força invisível a estivesse pressionando para baixo. Runas de contenção, Morgana sussurrou. Elas estão drenando sua força, e em breve drenarão a sua também. Aldrich se aproximou. Veja, o poder primordial não apenas concede força, ele pode absorvê-la também. Luca sentiu o ar ficar mais denso. Sua conexão com Morgana estava sendo testada pelas energias conflitantes da câmara. O que vocês querem? Ele perguntou. Simples. Serafina circulou ao redor deles como uma predadora. Queremos que nossa princesinha toque o orbe. Por quê? Porque apenas alguém do sangue de Fenris pode ativá-lo completamente. Magnus explicou com prazer sádico. E quando isso acontecer, absorveremos todo o poder dela através dos rituais de drenagem. Morgana olhou para o orbe pulsante, sentindo sua atração magnética. E se eu me recusar? Então mataremos seu namorado lentamente. Aldrich apontou para Luca. Cortaremos pedacinho por pedacinho até você fazer o que queremos. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias conseguem chegar a diversos lugares. Obrigada por estar aqui. Luca apertou a mão de Morgana. Não faça isso. Existe outro jeito. Qual jeito? Ela sussurrou. Confie em mim. Morgana olhou nos olhos dourados dele e viu determinação absoluta. Através do vínculo recém-formado, ela sentiu seus pensamentos. Ele tinha um plano. Está bem, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Eu toco o orbe. Morgana não. Luca fingiu desespero, mas piscou para ela. Não há escolha. Ela se aproximou do pedestal. Os membros do conselho se posicionaram ao redor da câmara, preparando os instrumentos de drenagem. Cordas de energia dourada começaram a se materializar, prontas para capturar o poder que seria liberado. Morgana estendeu a mão em direção ao orbe. O momento em que seus dedos o tocaram, o mundo explodiu em luz. Mas algo inesperado aconteceu. Ao invés de ser drenada, Morgana sentiu o poder fluindo para dentro dela. O orbe não estava sendo ativado para o conselho. Estava reconhecendo sua verdadeira herdeira. Impossível! Magnus gritou. As runas deveriam controlá-la. As runas foram feitas para conter Fenris. Uma nova voz ecoou pela câmara. Todos se viraram. Morrigan estava na entrada, ferida mas viva, acompanhada por guerreiros da resistência. Mas não foram feitas para a filha dele. Ela sorriu, especialmente quando ela está vinculada a um alfa que escolheu amor ao invés de poder. A luz ao redor de Morgana se intensificou. Sua transformação se acelerou, mas desta vez ela manteve controle. Seus olhos brilhavam com luz dourada, seus caninos se alongaram e marcas ancestrais apareceram em sua pele. Ela está se tornando uma alfa primordial. Serafina sussurrou em terror. Como Fenris? Luca sentiu o poder dela através do vínculo. Era como estar conectado ao próprio sol. Morgana, ele sussurrou. Ela se virou para ele, e apesar de toda a transformação, seus olhos ainda eram os mesmos verdes que ele havia se apaixonado. Estou bem, ela disse. Melhor do que bem. Aldrich recuou. Matem-na. Matem-na antes que fique poderosa demais. Os alfas do conselho avançaram, mas Morgana ergueu uma mão. Uma onda de energia dourada os jogou contra as paredes como bonecos de pano. Chega! Sua voz ecoou com autoridade absoluta. Chega de tirania. Chega de usar nosso povo como ferramentas. Ela se virou para a abominação que havia sido seu pai. Papai, você pode me ouvir? A criatura assentiu lentamente. Posso curá-lo? Lágrimas brilhavam em seus olhos. Posso trazê-lo de volta? Fenrir se aproximou e tocou gentilmente o rosto dela. Através do toque, ela sentiu sua resposta. Estava cansado demais. Havia sofrido demais. Ele só queria paz. Entendo, ela sussurrou. Colocando ambas as mãos sobre a criatura, Morgana canalizou sua nova força. Uma luz suave envolveu Fenrir, e lentamente sua forma começou a mudar. A abominação desapareceu, substituída por um homem alto de cabelos grisalhos e olhos verdes idênticos aos dela. Por um momento, Fenris Grimwald estava de volta. Minha filha,
ele sussurrou. Você se tornou tudo o que sonhei que seria. Papai, escute-me. Ele segurou as mãos dela. O poder que você herdou vem com uma escolha. Pode usá-lo para governar, como o conselho quer, ou pode usá-lo para libertar. Libertar como? Quebrar as correntes que prendem nosso povo às antigas tradições. Criar um mundo onde alfas e humanos possam coexistir. Ele olhou para Luca. Onde amor não seja traição. Morgana assentiu, compreendendo. Mas há um preço. Fenris continuou. Usar o poder primordial desta forma me levará embora definitivamente e destruirá o orbe para sempre. Sem o orbe, como os alfas, encontrarão outras formas de poder, formas baseadas em união, não dominação. Morgana olhou para Luca, depois para Morrigan, finalmente para os membros do conselho que se recuperavam lentamente. Eu escolho libertar nosso povo. Fenris sorriu. Então que assim seja. Ele se dissolveu em luz dourada que fluiu de volta para o orbe. O poder se intensificou até se tornar insuportável. Todos para fora! Morrigan gritou. A câmara vai colapsar. Mas quando Morgana tentou se mover, percebeu que não conseguia. O processo havia começado e ela estava ligada ao orbe até que se completasse. Luca, ela o chamou. O vínculo, use nossa conexão para me dar força. Ele se aproximou e segurou suas mãos. Juntos, para sempre. O orbe começou a rachar, liberando séculos de energia acumulada. A câmara tremeu, pedras começaram a cair do teto. E através de tudo isso, Aldrich levantou uma adaga envenenada e avançou silenciosamente pelas costas de Morgana. O tempo pareceu desacelerar. Luca viu o reflexo da lâmina envenenada nos fragmentos do orbe rachado. Aldrich estava a centímetros de cravar o punhal nas costas de Morgana. Não! Ele rugiu. Usando a conexão do vínculo, Luca canalizou toda a sua força restante e se jogou na frente do golpe. A adaga penetrou entre suas costelas, liberando veneno diretamente em seu coração. Morgana sentiu a dor dele como se fosse sua própria. Luca! Ele caiu de joelhos, sangue escorrendo pelos cantos da boca. O veneno desta vez era diferente, mais concentrado, letal em segundos. Por quê? Ela gritou, segurando-o nos braços. Porque eu te amo, ele sussurrou, suas forças se esvaindo rapidamente. E porque você precisa terminar isso? Aldrich riu cruelmente. Que tocante, morrer pelo amor impossível. Mas agora você está sozinha, princesinha. A raiva explodiu no peito de Morgana como um vulcão. Seus olhos dourados se tornaram incandescentes e pela primeira vez desde que despertara seus poderes, ela perdeu completamente o controle. Uma onda de energia pura irradiou dela, jogando Aldrich contra a parede com força suficiente para quebrar ossos. Ele desabou, inconsciente. Morrigan, ela gritou. Como posso salvá-lo? A anciã se aproximou, esquivando dos destroços que caíam do teto. O veneno está conectado diretamente ao coração dele. Só há uma forma. Qual? Transferir metade de sua força vital para ele. Mas isso significará que você perderá parte de seus poderes para sempre. Morgana não hesitou. Faça. Morgana, não, Luca murmurou, lutando para manter a consciência. Você precisa desses poderes para libertar nosso povo. Não preciso de poderes se você não estiver aqui para compartilhar a liberdade comigo. Ela colocou as mãos sobre o peito dele, onde o veneno se espalhava como teias negras sob sua pele. A luz dourada fluiu de suas palmas para dentro dele. Luca sentiu calor substituindo o frio mortal. O veneno começou a recuar, neutralizado pela essência vital de Morgana. Mas o preço foi alto. Ela empalideceu drasticamente, parte da luz em seus olhos se desvanecendo. Funcionou, Morrigan sussurrou. Mas vocês precisam sair daqui. A câmara está entrando em colapso total. De fato, rachaduras se espalhavam pelas paredes como raios. O orbe estava se despedaçando, liberando energia de forma descontrolada. Luca se levantou cambaleante, apoiado por Morgana. Conseguimos? Ele perguntou. O ritual de libertação foi completado? Antes que ela pudesse responder, uma voz fria ecoou pelos destroços. Não tão rápido. Magnus emergiu dos escombros, ferido mas vivo.
Em suas mãos, ele segurava um cristal negro que pulsava com energia sinistra. O que é isso? Morgana perguntou. Um fragmento do orbe original. Ele sorriu com malícia. Guardado pelo Conselho durante séculos, poder suficiente para reverter sua pequena revolução. Ele ergueu o cristal, e ondas de energia escura começaram a sugar a luz dourada que ainda irradiava dos fragmentos do orbe destruído. Você pode ter quebrado o poder primordial, Magnus continuou, mas não destruiu sua essência, e agora ela será nossa. A energia ao redor deles começou a se inverter. Ao invés de liberdade, uma escuridão opressiva começou a preencher a câmara. Ele está revertendo tudo, Morrigan gritou. Se conseguir completar a absorção, os alfas ficarão mais poderosos do que nunca, e mais tirânicos. Morgana tentou se aproximar de Magnus, mas suas forças estavam esgotadas pela transferência de energia para Luca. Não consigo pará-lo, ela sussurrou. Usei tudo que tinha para salvá-lo. Foi então que uma figura inesperada se moveu nas sombras. Kael surgiu silenciosamente atrás de Magnus, mas ao invés de ajudar seu superior, ele segurou o braço que empunhava o cristal. Kael, Magnus se virou confuso. O que está fazendo? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Kael olhou para Luca e Morgana. Durante anos, segui ordens cegamente. Vi nosso povo se tornar monstros em nome do poder. Ele apertou o punho ao redor do pulso de Magnus. Mas quando vi dois alfas escolherem amor ao invés de dominação, percebi que talvez houvesse outro caminho. Você é um traidor. Magnus tentou se libertar. Não, Kael sorriu tristemente. Sou um alfa que finalmente entendeu o verdadeiro significado de força. Com um movimento rápido, ele quebrou o pulso de Magnus. O cristal negro voou pelos ares. Morgana reuniu suas últimas forças e saltou para interceptá-lo. Suas mãos se fecharam ao redor do fragmento no exato momento em que ele começava a absorver a energia do orbe destruído. O impacto da força reversa a jogou contra a parede. Ela gritou de dor quando a energia conflitante percorreu seu corpo. Morgana! Luca correu para ela. O cristal, ela murmurou. Preciso destruí-lo, mas... Mas o quê? Se eu fizer isso aqui, a explosão resultante destruirá todo o palácio. Todos morreremos. Luca olhou ao redor. Morrigan e os guerreiros da resistência ainda lutavam contra os últimos seguidores do conselho. Dezenas de pessoas dependiam deles. Existe outra forma? Uma. Lágrimas corriam pelo rosto de Morgana. Alguém precisa levar o cristal para longe daqui e destruí-lo sozinho. O significado de suas palavras atingiu Luca como um martelo. Uma missão suicida. Sim, eles se olharam, ambos sabendo o que precisava ser feito. Eu vou, Luca disse. Não, ela segurou sua mão. Nós vamos, juntos. Morgana, se ambos morrerem, quem liderará a mudança? Quem garantirá que o sacrifício de seu pai não foi em vão? Morrigan pode... Morrigan é da velha geração. O futuro precisa de você. Kyle se aproximou, ouvindo a conversa. Existe uma terceira opção, ele disse baixinho. Deixem-me levar o cristal. Luca e Morgana se viraram para ele. Por que faria isso? Ela perguntou. Porque passei 20 anos sendo o monstro que o conselho queria que eu fosse. Ele olhou para suas próprias mãos, manchadas de sangue. Talvez seja a hora de escolher ser o homem que deveria ter sido. Kyle. Além disso, ele sorriu com tristeza. Vocês dois têm um mundo novo para construir. Eu só tenho um passado para espiar. Antes que pudessem protestar, Kael arrancou o cristal das mãos de Morgana e correu em direção às escadarias. Kael, espere! Luca gritou, mas ele já estava subindo, levando o cristal mortal para longe deles. Vocês têm 30 segundos. Ele gritou por cima do ombro. Saiam daqui. Luca ajudou Morgana a se levantar. Juntos, eles correram através dos destroços da câmara em colapso. Morrigan e os sobreviventes logo atrás. Chegaram ao pátio do palácio quando a explosão aconteceu. Uma luz branca cegante iluminou o céu noturno. O topo do palácio desintegrou em uma chuva de estrelas douradas, e no centro da luz, por um momento, eles viram a silhueta de Kyle se dissolvendo em energia pura. Ele conseguiu, Morgana sussurrou, lágrimas correndo por seu rosto. Ele destruiu o cristal. Mas quando o brilho se desvaneceu e eles olharam ao redor,
uma nova realidade se tornou aparente. O palácio estava em ruínas. Vários membros, tanto do Conselho quanto da Resistência, haviam morrido, e ao longe, rugidos de alfas selvagens ecoavam pela noite, criaturas que haviam perdido a conexão com o poder primordial e estavam enlouquecendo. O que fizemos? Morgana sussurrou em horror. Será que apenas liberamos um caos pior? Luca a abraçou, mas ele também estava olhando para a destruição ao redor deles com crescente desespero. A libertação pela qual lutaram havia custado mais do que imaginavam. E agora, ambos feridos e exaustos, eles precisavam descobrir se ainda havia esperança de construir algo do que restara. O amanhecer pintava o céu de dourado sobre as ruínas do palácio. Luca e Morgana permaneceram, abraçados em silêncio, observando os últimos fragmentos de energia se dissiparem no ar matinal. Os rugidos distantes dos alfas selvagens haviam cessado. Um silêncio estranho cobria a paisagem devastada. Morgana chamou a anciã que cuidava dos feridos. O que está acontecendo com eles? A velha alfa se aproximou, apoiada em um bastão improvisado. O caos inicial passou, ela explicou com voz cansada. Sem a influência opressora do poder primordial, eles estão redescobrindo-se. Como assim? Venham ver. Ela os levou até uma elevação de onde podiam observar a cidade abaixo. O que viram era surpreendente. Grupos de alfas caminhavam pelas ruas, mas não em postura de caça. Estavam conversando com humanos, alguns até ajudando a reconstruir danos causados por anos de conflito oculto. Sem as correntes do poder ancestral, Morrigan explicou, eles estão livres para escolher quem querem ser. Luca apertou a mão de Morgana. Funcionou. A libertação realmente funcionou. Mas a que custo? Ela sussurrou, olhando para os destroços ao redor. Todo começo exige sacrifícios, uma voz familiar disse atrás deles. Eles se viraram para ver Aldrich se aproximando lentamente. Estava ferido, mas vivo. Sua arrogância anterior havia desaparecido, substituída por algo próximo de humildade. Você, Luca se posicionou defensivamente. Paz. Aldrich ergueu as mãos. Vim em paz. E com uma proposta. Que tipo de proposta? Morgana perguntou suspicazmente. O conselho está destruído. A velha ordem acabou. Ele olhou para os alfas livres na cidade. Mas alguém precisa ajudar a guiar esta transição. Alguém em quem tanto humanos quanto alfas possam confiar. Ele fez uma pausa significativa. Preciso admitir que me enganei. O poder pelo poder apenas corrompe. Vocês provaram que existe um caminho melhor. E o que está propondo exatamente? Luca perguntou. Um novo conselho, formado por alfas e humanos trabalhando juntos. Aldrich estendeu a mão. Com vocês dois liderando. Morgana olhou para Luca, depois para Morrigan. Tia, você lideraria melhor. Não, criança. Morrigan sorriu. Esta é a era de vocês. Você carrega o sangue de Fenris, mas escolheu o caminho do amor. Luca renunciou a tudo por você, provando que força verdadeira vem da proteção, não da dominação. Mas eu nem sei se ainda tenho poderes suficientes. Morgana tocou o peito, onde sua essência ainda estava enfraquecida. Você tem algo mais valioso que poderes. Luca tocou seu rosto. Tem coração. E tem a confiança de nosso povo. Nos meses que se seguiram, uma nova sociedade começou a tomar forma. Morgana e Luca estabeleceram a Academia da Harmonia, onde jovens alfas e humanos aprendiam a conviver e trabalhar juntos. As antigas leis de segregação foram abolidas. Casamentos entre espécies foram legalizados. Pela primeira vez em séculos, humanos e alfas caminhavam lado a lado sem medo. Você se arrepende? Morgana perguntou uma noite, enquanto observavam estudantes de ambas as espécies treinando juntos no pátio da academia. De quê? Luca a envolveu em seus braços. De ter desistido de sua vida de caçador. De ter escolhido uma humana como companheira. Ele riu baixinho. Morgana, antes de te conhecer, eu era apenas uma máquina de matar. Você me mostrou que eu poderia ser humano. Mais do que humano, poderia ser alguém que protege, ao invés de destruir. E você me mostrou que ser forte não significa estar sozinha. Elas se aninharam nele. Que amor verdadeiro não é fraqueza, mas a maior força de todas. Um ano depois, sob a mesma lua cheia, onde tudo começara, eles se casaram numa cerimônia que reuniu milhares de alfas e humanos. Morrigan oficiou, Aldrich foi testemunha, e até mesmo antigos inimigos celebraram juntos. Vocês sabem,
Morrigan disse durante o discurso, que existe uma segunda parte da profecia que nunca contei? Todos ficaram em silêncio. Ela diz que quando a filha de Fenris encontrar seu verdadeiro companheiro, não apenas os alfas serão libertados, uma nova espécie nascerá, híbridos que carregarão o melhor de ambos os mundos. Morgana corou, tocando instintivamente o ventre. Tia, como você sabia? Uma velha alfa sabe dessas coisas. Ela sorriu misteriosamente, especialmente quando o bebê já começou a irradiar poder ancestral. Luca olhou para Morgana em choque e alegria. É verdade? Verdade, ela sussurrou. Nosso filho será a primeira criança da nova era. Eles se beijaram sob aplausos ensurdecedores, sabendo que haviam não apenas encontrado amor proibido, mas transformado o mundo para que futuras gerações nunca tivessem que escolher entre amor e dever. 3 anos depois, quando seu filho nasceu com olhos que mudavam de âmbar para verde conforme suas emoções, eles souberam que a profecia estava completa. O menino cresceu num mundo onde diferenças eram celebradas, onde força era medida pela capacidade de proteger os outros, e onde histórias de amor impossível se tornavam possíveis. E às vezes, nas noites mais silenciosas, Morgana e Luca se lembravam daquela primeira noite na biblioteca, quando um predador encontrou sua salvação numa presa que se revelou sua igual. Às vezes, o amor mais impossível é o único que vale a pena viver. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.